Esse é o Laboratório Virtual de Ensino de História. Eu sou o professor Wesley Kettle. Nós estamos falando da cidade de Ananindeua, no Pará, no campus da Universidade Federal do Pará. E eu estou recebendo aqui, com muita satisfação, a professora Thaisa Barbosa. A professora Thaisa é coordenadora pedagógica do campus de Ananindeua, da UFPA. Ela é professora da EJA pela SEMEC Belém e ela defendeu sua dissertação de mestrado em educação com o tema que é o assunto do nosso vídeo de hoje, a educação de jovens e adultos. Olá, professora, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre a história dessa que é uma modalidade tão importante que é o ensino de jovens e adultos. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Kathleen, de um tema muito importante, também muito atual, e que eu sou apaixonada, que é a educação de jovens, adultos e idosos. Tá? Quando a gente fala em EJA, eu acho que o primeiro marco é esse. Né? A gente tem que demarcar que a educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Então, como você falou, eu tenho uma experiência de alguns anos já de trabalho com a EJA, e eu sou assim apaixonada, eu trabalho, sou pesquisadora também nessa área. E assim, não tem muito tempo, né? Tem mais ou menos uns 5 anos, mas eu considero que eu já tenho uma experiência boa assim com esse público, que é um público diferenciado. Quando a gente fala do histórico da EJA, aí a gente tem que voltar um pouquinho no passado e resgatar alguns pontos que eu acho bem interessantes, bem importantes também para a gente estar demarcando aqui nessa discussão de hoje, tá? Então, a gente vai demarcar aí mais ou menos lá por volta da década de 40, 50, tá? Para falar que as políticas educacionais voltadas para a educação de adultos só foi considerada na Constituição de 1934. Foi quando começou-se a falar, né, da importância da educação de adultos, tá? Então, foi na Constituição de 1934. É importante a gente resgatar isso, da década de 40, tá? E aí, nesse movimento das leis, das políticas, né, a educação de adultos, ela foi se constituindo ao longo desse período, claro, fruto de lutas sociais também, tá? De toda uma sociedade que buscava, assim, essa escolarização, tá? De adultos, porque até então só se falava de educação para as crianças, para os adolescentes e os adultos considerados iletrados, né? Então, acho importante a gente demarcar isso, nesse momento histórico, tá? Então, a partir dessa década de 40, de 50, né, as políticas foram sendo voltadas para a educação de adultos, até então falava só de adultos, né? E aí, eu acho importante também a gente falar dessa questão da legislação, porque aí, no passado, não era previsto em nenhuma das outras constituições, né? Então, esse marco é super importante. E aí, depois de da Constituição de 1934, a gente tem também a questão, já na década de 50, 60, né, que vem falando mais a respeito de algo mais prático, né? Quem foi realmente nesse âmbito da história, mais voltado para a educação de adultos, quem foi a pessoa assim, que mais pensou num método, digamos assim, de alfabetização, né? E foi o nosso educador famoso, Paulo Freire. A gente já vai aí para a década de 60, né? Nesse período, Paulo Freire elaborou um método de educação de adultos, tá? Na cidade de Angincos, tá? Rio Grande do Norte. E aí ele conseguiu alfabetizar mais de 300 adultos através desse método dele. E Thaisa, como era esse método? Esse método, ele partia
da experiência dos alunos adultos, né? Por exemplo, pessoas que trabalhavam na construção civil, ele pegava palavras geradoras, né? Temas geradores que ele chamava, por exemplo, como a questão do trabalho, e aí daí ele ia pontuando outros assuntos que diziam respeito à cultura, à política. Então, esse também foi um marco na educação de jovens e adultos. E Paulo Freire, ele também foi o marco da questão da educação popular. Que é isso? Não somente a escolarização, mas também a educação que acontecia em outros espaços, que não o meio escolar. Como assim, Thaisa? Movimentos sociais, igrejas, centros comunitários, movimentos sem terra, comunidades quilombolas, ribeirinhas. Então, isso convencionou-se a chamar, através de Paulo Freire, de educação popular, né? E até hoje a gente tem isso muito forte nos movimentos sociais. Então, foge dessa questão da escolarização, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Agora, Thaisa, nós estamos falando aqui desde a década de 1930 e passando 40, chegando na década de 1960, mas sempre ligado e motivado pelo Estado, que você falou aí que o Freire, ele faz todo esse movimento que tem uma base popular também, né? E como é que isso acontece? Isso é sempre na esfera federal ou isso acontece também a partir desses movimentos sociais, movimentos populares? Como é que a gente pode destacar isso? Os movimentos sociais, eles ganham uma força muito grande, né? A partir desses ensinamentos de Paulo Freire, a partir da década de 60, eles começam a ter uma conscientização maior do poder que eles têm enquanto movimento, né, na questão política. Então, começa a figurar mais na nossa sociedade essa atuação dos movimentos sociais. E aí a educação popular, ela ganha uma centralidade maior. Só que aí, ainda na década de 60, acontece o golpe militar. E aí Paulo Freire é exilado, né? Só que ele não para os trabalhos, ele continua desenvolvendo suas pesquisas, escrevendo livros no exterior, correto? Mas aí isso ainda está fervilhando aqui no nosso país, né? No Brasil, na década de 60. E a educação popular, ela permanece ali. E aí o governo lança campanhas, né, de alfabetização de adultos. Aí a gente já entra no governo do Fernando Collor, mas aí não se mantém, porque são políticas estanques, que não são pensadas a longo prazo, né? São políticas realmente compensatórias, que só é aquela visão de que o aluno ele tem que ter a certificação da aceleração da aprendizagem, e a gente não consegue ter uma continuidade, correto? E aí essa quebra programática, ela é vista pela imprensa, pelas universidades, né? Como é que você identifica a reação da sociedade diante de uma espécie de paralisação, né, do processo que estava acontecendo dessa política? Pois é, pelos meus estudos, pelo que eu já li bastante sobre o tema, assim, a gente percebe que a EJA, ela vem sempre sofrendo esse processo de marginalização, né? Política, econômica, tipo, os recursos que deveriam ser destinados através, por exemplo, do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, até certo período não era destinado para a EJA, somente para crianças e jovens, né? Somente na década de 80 é que o Fundeb prevê recursos para a EJA. Então, até na questão do financiamento, né, nas políticas de financiamento, a gente vê uma defasagem aí. Então, a EJA ela vem se tornando realmente marginalizada em todo o processo. E isso reflete nas políticas públicas, né? Porque aí não tem uma centralidade maior, e geralmente elas não têm uma continuidade grande. E a gente vê, por exemplo, que no governo do Collor, isso foi deixado mesmo à parte, de lado,
E aí, depois, somente no governo do Lula, é que a gente vai ter 3 programas para a EJA, que é o ProJovem, né? O ProJovem Campo e o ProEJA. Né? Então, aí a gente já tem uma extensão, um alargamento maior desses programas, tá? No período do governo do Lula, e depois, logo em seguida, da presidente Dilma, que aí ela vem trazendo o Pronatec, que já é algo mais atual e tal. E aí já tem essa discussão com a questão da educação profissional, também algo central na discussão da educação de jovens e adultos, porque quando a gente fala dessa educação voltada para as pessoas adultas, a gente percebe muito forte essa questão do trabalho atrelado a essa educação. Então não pode dissociar educação de trabalho, tem que ser algo realmente em conjunto. Mas o que a gente percebe nas políticas é que isso tem se tornado à parte, né? Quando não deveria ser. Mas por que é assim? Devido aos recursos financeiros que não são destinados a contento. Há uma crítica sobre a escolarização, né, nesse processo. Explica para nós um pouco mais sobre essa questão da escolarização. Certo. Como eu falei anteriormente, a EJA ela não pode ser pensada somente no campo da escolarização, da educação formal, dentro de uma escola. Né? A EJA pode estar presente em outros movimentos, que a gente chama de educação não formal. Né? Dentro de centros comunitários, igrejas, associações e dentro de comunidades quilombolas, indígenas, é outro tipo de educação, é outro formato, é outra concepção, outra mentalidade. Então foge daquele currículo fechado, né, que nós temos na questão da escolarização, e aí já é mais voltado para o campo político, da questão da cidadania, né, dali aonde eles convivem, todo um modo de vida diferenciado. Então, difere do que a gente conhece como escola básica, essa escola tradicional, né, que as crianças, os adolescentes... Isso, é um outro modo de organização, né, que a gente chama de educação popular. Okay. Pode ser desenvolvida no campo, né, ou na cidade também. E como é que você analisa o quadro atual, né, o contexto que a EJA tenta atuar, né, você também como professora dessa modalidade, como é que você faz uma análise, né, da conjuntura de hoje? Pois é, hoje, aí eu vou voltar um pouquinho ainda para a questão da Constituição, né, de 88, que aí pela primeira vez eles vêm trazendo a importância de destinar uma educação para jovens e adultos. Aí a gente já vai ter um marco, mais um marco, a partir dessa Constituição de 1988. E aí logo em seguida com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93/94/96, que aí já vem falar que a EJA é uma modalidade de ensino, né? O que é isso? Ela vem trazer algo específico para a EJA. Só que eu não estou totalmente de acordo com o modo que está descrito na legislação, que fala assim, que a EJA ela tem que ter, né, como foco aqueles alunos que não tiveram os estudos em idade própria. Só que assim, como é que a gente vai pensar essa educação em idade própria? Qual é a idade própria que nós temos para aprender? A educação ela tem que ser vista sob o ponto de vista de uma educação ao longo da vida toda, né? Então, pessoas que nunca estudaram, que nunca tiveram acesso à escola, seja ela formal ou não formal, elas podem a qualquer etapa de sua vida começar a estudar, né? Seja ela na escola ou fora da escola. Então, a gente precisa fugir dessa concepção de espaço, tempo, escola fechada, porque a EJA ele tem que ser algo mais descentralizado, né? Mais global. O tempo e o espaço na EJA é completamente diferente, né? São alunos que já carregam toda uma experiência de vida, né? Então a gente não pode dizer que eles não tiveram nenhuma escolarização,
que eles não têm nenhum tipo de conhecimento, não, porque eles têm o conhecimento da vida que eles foram construindo ao longo do seu percurso. Então, é possível, sim, eles aprenderem com 60, 70, 80 anos. Por isso que eu gosto muito de falar que a EJA também está muito presente dentro dela as pessoas idosas. Agora, Thaisa, se nós formos olhar assim rapidamente, nem se aprofundando muito, de como a universidade, como os cursos de licenciatura não abordam esse tema, né? Não discutem isso, você como pesquisadora desse tema, como é que você vê os desafios atuais para essa modalidade? Exatamente. O que eu tenho observado muito nesse contexto mais atual é que a EJA, ela está assim no movimento que parece que querem realmente que ela acabe, né? Porque eu trabalho em Belém do Pará, na Secretaria Municipal de Educação, e a gente percebe um certo desmonte da EJA. Por quê? Não há um interesse muito grande de fechar as turmas, pelo contrário, a gente vê cada vez mais as turmas de EJA sendo fechadas, né? Ao longo dos anos, a gente percebe um decréscimo de turmas, fechamento em massa, não é feito uma divulgação maior das vagas que tem, das escolas que tem EJA, então tem muito professor perdendo carga horária. Então isso a gente percebe que não há uma preocupação, né, em manter a EJA, e sim em fechamento de turmas. Isso é extremamente prejudicial para todo esse conjunto de alunos, né, e dos familiares também que estão envolvidos também, não é, com esse processo. Agora, além de professora da EJA, você também tem uma pesquisa, né, que resultou na sua dissertação de mestrado, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa e o que é que você investigou sobre a EJA. Certo. No mestrado, eu pesquisei a formação inicial de professores, no caso, pedagogos, como era que essa formação inicial se dava, se tinha a temática da EJA presente. E como você bem observou anteriormente, essa discussão nos cursos das licenciaturas são pouco mencionados. E na pedagogia não é diferente. Então, a gente tem visto que as discussões, elas são poucas na graduação. As disciplinas são geralmente colocadas à margem também do processo, geralmente são disciplinas optativas que não estão de fato no currículo, essas disciplinas mais voltadas para a EJA, correto? E isso a gente vê também nas outras licenciaturas, né? Nós, por acaso, estamos trabalhando juntos nessa questão do projeto de extensão voltado para a EJA, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua iniciativa de propor um projeto para um curso de licenciatura que pensasse nessa modalidade que, como a gente tem conversado aqui, não tem sido destaque principal para as diversas dimensões da nossa sociedade. Certo. Pensando nisso, de como a EJA é pouco discutida no âmbito da universidade, eu pensei em propor esse projeto de extensão, voltando para o curso de História da UFPA Campus Ananindeua, fazendo essa parceria com o curso de História, para a elaboração de recursos didáticos, né, para trabalhar o ensino de História e Educação Ambiental nas turmas de EJA, né, das classes de EJA aqui do município de Ananindeua.
Então a gente pensou em voltar para as escolas públicas municipais, né, para os alunos das etapas do ensino fundamental, da EJA, aqui no município de Ananindeua. Então, selecionamos uma bolsista, alguns alunos voluntários do curso de História. Então, essa parceria é muito importante, porque aí vai fazer com que os alunos reflitam, né, estudem mais esse campo da EJA, que é super necessário e atual e interessante para a formação deles, como futuros professores que podem vir a ser, né, da EJA. Então, o que a gente nota, eu pelo menos que trabalho numa escola pública, é que muitos professores que são lotados em classes de EJA não sabem quem são os alunos da EJA, né? Muitas vezes tem a questão da infantilização, tratar o aluno adolescente, adulto e idoso como criança, levar textos que não estão, né, de acordo com a faixa etária daquele aluno. Nas classes de EJA, a gente encontra muitos alunos com deficiência e às vezes o professor nem sabe que aquele aluno está lá e ele é deixado de lado realmente, né? Então, são turmas bem heterogêneas, né? E o professor ele precisa estar atento, né, a essa diversidade de pessoas, de formas de aprender diferenciadas, de culturas diferentes, né? Então, eu acho que o trabalho na EJA ele é muito mais amplo, né? E a gente precisa ter um cuidado maior também, né, de conversar com esse aluno, saber a experiência que tem, com o que ele trabalha, né, o que ele já sabe, o que ele quer aprender, qual é o objetivo dele de estar ali. Então, não é o professor chegar na sala de aula, né, dar a sua disciplina, o seu conteúdo, sem relacionar com o que o aluno já sabe, né, com as expectativas daquele aluno. Então, eu acho que tem muito disso. Ok, Thaisa, eu quero te agradecer muito por ter conversado conosco aqui para o Laboratório Virtual de Ensino de História. Parabéns pela pesquisa, né, pelo projeto de extensão, pelo trabalho como um todo sobre essa dimensão da educação que é tão importante. Eu agradeço também o convite, né, e estou disponível, né? Vou deixar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e vou indicar também um livro muito bom, né, para quem não conhece, professor Miguel Arroio, tá? Lançamento esse aqui, Passageiros da Noite, fala sobre a EJA, e esse livro é muito bom mesmo, porque ele vem falar um pouquinho, né, de quem é esse aluno da EJA, de perspectiva, da questão do trabalho. Então eu super indico esse livro aqui também, tá? E o meu e-mail é taissa, taissa@ufpa.br, tá? Se alguém quiser entrar em contato para a gente debater um pouquinho mais sobre EJA, quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Agradecer também. Eu quero também agradecer a você que nos assistiu. As informações que a professora nos passar, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver nos assistindo no Facebook, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, inscreve aí no canal do Laboratório Virtual de Ensino de História e até o próximo vídeo. Obrigado.